Olá, estamos de volta com o programa Boa Conversa e hoje recebendo aqui o professor universitário Guilherme de Ângeles, falando sobre educação nesse período de pandemia e no período pós-pandemia. Professor Guilherme, por que essas novas gerações têm rendimentos piores do que as gerações anteriores? E claro que eu quero colocar aqui um enfoque a mais. A geração de 1960, 1970, a geração dos caras pintadas, a geração dos grandes escritores brasileiros, apesar de toda essa tecnologia, os resultados são piores do que nas gerações anteriores. O que aconteceu? Há uma percepção de que a informação e conhecimento são a mesma coisa e que conhecimento e sabedoria também são a mesma coisa, e não são. Você pode ter todas as informações do mundo, né, e estão todas disponíveis na palma da nossa mão, no Google, no YouTube, etc. Agora, o que se faz desse conhecimento, como se transforma essa informação em conhecimento e esse conhecimento em sabedoria, seja aquilo que a gente pode usar coletivamente, aí é uma outra situação. E o que se tem é uma informação que muitas vezes desinforma, que confunde, que atrapalha. E aí a grande questão de se aprender e dominar os meios de comunicação, para não ser dominado por eles. Porque se a gente não tem essa capacidade, nós vamos ser sempre prisioneiros. Você tocou num ponto específico, professor Guilherme, que exatamente esse da questão do conhecimento e da informação. Bem, informado todos são. Liga um rádio, liga a televisão, lê jornal, quase ninguém já não lê mais. Mas o conhecimento é que liberta o ser humano. Exatamente. E é o mais difícil, porque o conhecimento implica liberdade, implica autonomia, implica capacidade de questionar. E aí não adianta você ter toda essa informação ao seu redor se não se sabe o que tirar disso, né? Como transformar isso numa limonada, como fazer disso algo mais proveitoso. E esse é o grande desafio. A gente vê o vício nos aplicativos, os vícios nos celulares, como uma questão muito forte no ensino. E aí pensa na dificuldade de um professor que ainda tem um método tradicional de aula, com todos os alunos ali, competir com o celular, com os jogos, com o WhatsApp. É muito difícil, é muito injusto. Mas é aí que está. Ao mesmo tempo que a tecnologia trouxe uma mudança no mundo, mas trouxe, desculpa talvez a palavra que eu vou usar, ela seja um pouco pesada, mas ao mesmo tempo tornou o ser humano um pouco mais idiota. A fase desse raciocínio crítico, dessa formação lógica das ações, a formulação de questionamentos, que hoje não existe mais. Os meios de comunicação, de uma maneira geral, não importa quais sejam eles, mas que manipula as massas, e isso faz com que a população seja guiada por aquilo que chega de informação. E exatamente isso, como transformar essa informação em conhecimento, levando o aluno a ter um senso crítico, a discutir por que pode, por que não pode, o que deve, o que não deve, e levar eles raciocínio. Esse eu acho que é o grande desafio de vocês, professores. Exatamente, porque as forças são muito poderosas. Toda vez que um estudante ou que um aluno ele utiliza as redes sociais, que ele coloca fotos, que ele faz vídeo, que ele interage da forma como que seja, existe um conhecimento que essas empresas absorvem e utilizam depois para continuar produzindo conteúdos, para conhecer cada vez mais como esse jovem pensa, o que ele gosta, o que ele deseja e quais são as suas fraquezas na hora de convencer e construir um discurso. Então, se a gente não percebe toda essa força que existe e também não percebe o que acontece quando nós nos colocamos de forma tão aberta, expondo as nossas vidas, as nossas privacidades nas redes sociais, a gente fica escravo desse sistema, a gente fica sem saber como agir. E manipulado. Guilherme, porque veja só, você pega um cara por trás de um aplicativo, por trás de uma rede de computadores, ele manipula milhões de cérebros, milhões de comportamentos, como foi aquele do Baleia Azul, acho que Baleia Azul mesmo, e tantos outros que levaram tantas pessoas ao suicídio. É claro que esse é assunto para outra conversa, mas quando é que o celular vira um aliado ou quando ele se torna um vilão na questão do ensino? A grande questão da tecnologia é que a tecnologia ela pode ser usada, e foi assim na vida inteira,
pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Eu lembro do filme do Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, quando mostra a transformação do macaco em homem a partir da ferramenta e como ele usa a ferramenta tanto para construir quanto para matar os macacos inimigos. A gente pode pensar em diversos exemplos. O mesmo avião que serviu para conectar as pessoas também foi utilizado para a guerra. Exatamente. Então nunca é a tecnologia em si, é como a gente usa essa tecnologia, é como a gente transforma essa ferramenta a nosso favor. E aí a gente não adianta querer impedir que o celular faça parte da vida das pessoas, ou que a internet faça, ainda mais nesse contexto de pós-pandemia, em que nós vamos votar pelo aplicativo, em que nós vamos ao banco pelo aplicativo, em que tudo vai ser feito a partir de um dispositivo. O que a gente precisa é ter controle e domínio dessas ferramentas, é entender melhor como a gente pode usar para o nosso bem e a nosso favor. E a primeira questão é justamente você ter autonomia, você não se deixar ser escravo do sistema e você usar de forma consciente. Me faz bem ou eu estou usando demais? Eu consigo parar ou eu não consigo parar? Isso tem melhorado as minhas relações no trabalho? Ou isso tem dificultado as relações no meu trabalho? Isso tem dificultado a relação com os meus filhos? O computador me afasta deles? Eles estão brincando no parquinho, eu passo mais tempo querendo tirar foto especial para mostrar para os outros do que vivenciar o momento? Então é refletir sobre isso, o quão positivo isso está me fazendo, para que você possa ter controle sobre essas ferramentas. Fazer o paralelo, né? Exatamente. Agora, é difícil mudar uma realidade que a gente já vê ao longo do tempo. Como eu já disse ainda há pouco, as pessoas usam o computador para tanta coisa, menos para buscar conhecimento. Mas tudo hoje se faz através exatamente dos aplicativos, das redes, da tecnologia de uma maneira geral, até as consultas médicas, supermercado, aliás, táxi também, mas os Ubers da vida, Uber da vida, tanta coisa que se é usado apenas por ali. Mas mudar uma realidade é muito difícil. E exatamente como mudar os mais novos, se nem mesmo os adultos conseguem largar o celular. Todo mundo está ali, todo lugar que você vai, no ônibus, celular, na igreja, onde devia ir para ouvir a palavra de Deus, as pessoas estão ali ligadas no celular, mandando mensagem, recebendo mensagem. Como é que não vão mudar isso? Ele é quase como uma chupeta para uma criança, né? Ele acalma, ele tranquiliza, mas ao mesmo tempo ele atrapalha o desenvolvimento dela. A gente precisa entender e utilizar isso a nosso favor. De novo, a mesma tecnologia que serviu para que as pessoas pudessem evangelizar para o mundo inteiro, para pessoas que não pudessem ter acesso a chegar a uma igreja e terem uma palavra de fé, agora conseguem fazer pelo celular, conseguem fazer 24 horas por dia, no momento de socorro, no momento de crise, tem essa assistência o tempo inteiro, porque tem pessoas online dispostas a ajudar, você também tem um processo que pode te desviar da palavra, ou que pode fazer com que você use para o mal. Então, a primeira questão é o controle próprio, é saber o que eu posso fazer a meu favor. E o segundo é o papel do Estado e do governo em proteger esse cidadão. Porque há um poder muito forte de empresas que são bilionárias. A gente vê nos Estados Unidos o Facebook foi depor no Senado por conta de uma série de práticas que são colocadas. E aí a analogia que se faz é, do mesmo jeito que na década de 70 não se tinha estudos conclusivos, ou ainda existiam pessoas que achavam que o cigarro não fazia mal, e se tinha um lobby para poder defender, hoje a gente tem essa mesma questão em relação às redes sociais. Se nós não conseguirmos colocar como sociedade freios e limites, a gente vai deixar com que a manipulação continue acontecendo. A manipulação que vai influenciar as nossas decisões políticas, as nossas decisões de compra. Então a gente precisa ter um papel como do governo e um papel da sociedade que possa nos dar formas de proteger, que possa legislar sobre como que vão ser utilizados os nossos dados, para que eles não sejam usados para nos manipular. Imagina, por exemplo, se um plano de saúde pode ter acesso aos nossos laudos médicos, exames de sangue, etc. Ele pode recusar o meu plano de saúde porque ele sabe que eu sou uma pessoa que tem uma probabilidade a uma doença, ou ele pode querer cobrar muito mais caro por conta disso. Então a gente precisa ter também uma sociedade forte e a gente precisa ter um Estado que seja capaz de defender os interesses da população.
E isso parece que é muito difícil. Você pega aqui os dados nossos, a cada dia a gente vê nos telejornais, a gente via nas redes sociais, que foram presos pessoas que estavam vendendo nossos dados, passando nossas informações. A vida hoje se tornou pública, armazena tudo na nuvem e ao mesmo tempo a gente se torna refém de pessoas que muitas vezes não têm um caráter tão bom quanto deveriam ser no trato com assuntos tão importantes quanto esses. E aí, professor Guilherme, qual é a responsabilidade dos pais, dos professores, dos alunos, dos agentes públicos na melhoria da educação, exatamente no desenvolvimento do ensino a partir desse momento? Bom, não adianta agir como os ludistas que na época da Revolução Industrial tinham tanto medo das transformações que as máquinas iam fazer na sociedade que resolveram quebrar todas elas. Mas quebrar as máquinas não impediu o progresso. Então, ser contra a tecnologia também não vai impedir. Você ainda se colocar numa posição de eu não conheço, eu não pertence à minha vida, eu sou de outra geração, não vai impedir que cada vez mais você dependa dessas tecnologias para tudo. É uma nova forma de alfabetização. E o sujeito que não está alfabetizado para o mundo digital é um sujeito que é limitado das suas relações do mundo. Do mesmo jeito que uma pessoa analfabeta não vai ter acesso aos seus direitos, pode ser manipulada e não vai conseguir as coisas, se você não for um alfabetizado digital, a gente também não vai ter esse controle. Então nós precisamos de pais que sejam cada vez mais pais, presentes, atentos, participativos na vida dos filhos, interessados no desenvolvimento deles, porque se os pais estão presentes, se os pais estão acompanhando, jogando, participando junto, tudo funciona melhor. E você ter professores que tenham capacidade. E para eles terem capacidade, a gente precisa de um Estado que dê as ferramentas necessárias, que invista da forma certa e que dê autonomia e condições, tanto para o professor ser esse transformador do conhecimento e de conhecer e utilizar essas ferramentas. Formar o professor. E de formar o professor, quanto, uma vez formado esse professor, nós temos também alunos pensantes, alunos que usem a tecnologia e o conhecimento a favor da sociedade e a favor de si. E não esperar o próximo caos para estabelecer essa meta de formar os nossos professores nessa questão da tecnologia da informação. Exatamente. Pensa na bomba que caiu no colo de todo mundo ter que se preparar e adaptar, sendo que muitas dessas discussões, como aulas remotas ou uso de aplicativos, eram coisas distantes, porque sempre se empurrava para depois, mas o depois chegou. E se a gente não fizer nada, ele vai atropelar todo mundo. Então nós precisamos agora assumir a responsabilidade e encarar o problema. Eu não poderia deixar de falar, ao final desse nosso programa, as redes sociais, as mídias de uma maneira geral, digitais, foram fundamentais nas últimas eleições no Brasil. Está mais do que provado, que não vale a pena seguir as massas em tudo quanto eles fazem. É preciso ter um senso crítico, real e verdadeiro, tomar decisões que sejam acertadas e não se deixar ser manipulado. As redes sociais, a mídia, a tecnologia da informação tem que ser o nosso aliado e não jogar contra a gente. Uma das coisas que eu vi que me chamou muita atenção, aquele Cupertino, eu esqueço o primeiro nome dele, é que ele esteve buscando e tirou documentos falsos, teve tudo para prendê-lo e não prendeu porque não tem uma rede interligada de comunicação sequer entre os órgãos do Estado. Guilherme, muito obrigado, bom tê-lo conosco. Obrigado por sua presença. O prazer foi todo meu e, nossa, foi incrível poder conversar com você e com o telespectador. Um abraço a todos. Olha, foi muito boa a nossa conversa. Mas permaneça conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé e esperança para você e para sua família. Até daqui a pouco.